Nos corredores celestiais, onde ecos de louvor reverberam por toda a eternidade, surge uma pergunta que atravessa os tempos como um chamado pessoal. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O clamor divino registrado em Isaías capítulo 6, versículo 8, não é apenas um convite, mas um desafio direto ao coração humano. Esse verso memorável nos insere em um cenário sagrado, onde a majestade de Deus é revelada em glória e santidade absoluta. Ali, Isaías, um profeta cercado por serafins e fumaça do incenso celestial, não foge ou recua. Em vez disso, responde com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta não nasce de sua própria santidade, mas do toque purificador de Deus, uma brasa viva retirada do altar. Essa cena simbólica comunica uma verdade fundamental. Só podemos nos colocar à disposição do Senhor depois de sermos tocados, transformados e purificados por Ele. A iniciativa é sempre divina. Somos apenas o eco de sua graça operando em nós. Isso nos mostra que para sermos profetas ou mensageiros não basta apenas disposição. É preciso passar pela restauração do coração e pela renovação espiritual que só o céu pode operar. A autoridade de Deus para governar o universo não se baseia em poder bruto ou coerção, mas em sua identidade como Criador e no caráter justo, santo e amoroso que ele manifesta. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, revela essa base. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Esse é o ponto de partida para compreendermos a autoridade moral de Deus sobre toda a criação. Por outro lado, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos confronta com a realidade de nossa distância desse padrão divino. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória que perdemos está profundamente ligada ao caráter divino que fomos criados para refletir. Nosso estado de rebelião é mais do que desobediência. É um rompimento com a essência da vida, que é viver em unidade com o Criador. Esse rompimento não poderia ser solucionado por rituais ou boas intenções, mas unicamente por meio de um sacrifício divino. Por isso, o plano de redenção não apenas salva o homem, mas restaura a glória perdida, reintegrando a humanidade à comunhão com Deus, ao caráter original e ao propósito eterno. As visões de tronos celestiais, como as descritas em Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 14, e em Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11, não são meras representações simbólicas de poder. Elas revelam uma ordem cósmica onde tudo gira em torno do trono de Deus. Ezequiel vê criaturas vivas repletas de olhos, rodas dentro de rodas. Uma movimentação intensa e perfeita que comunica vigilância, ação e santidade. João, por sua vez, descreve um cenário em que seres celestiais lançam suas coroas aos pés de Deus, proclamando incessantemente sua santidade. O que essas visões têm em comum é a centralidade do trono e a adoração contínua. Isso nos ensina que a vida celestial é estruturada sobre o louvor, a obediência e a reverência ao Criador. A restauração da humanidade não visa apenas a salvação pessoal, mas a reintegração desse estilo de vida eterno, um retorno à ordem divina. O que o pecado desorganizou, o trono de Deus reordena. Assim, toda experiência espiritual autêntica nos leva a olhar para cima, para o trono, e a nos curvar diante dele, reconhecendo que tudo o que somos e fazemos deve estar centralizado na glória de Deus. Desde o Éden, quando Adão e Eva foram cobertos por peles de animais, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 21 a 24, vemos que o relacionamento entre o homem e Deus só poderia ser restaurado mediante derramamento de sangue. Aquele primeiro sacrifício aponta para um princípio profético.
A justiça divina exigia expiação, e essa exigência seria plenamente satisfeita em Cristo. Ao serem expulsos do jardim, Adão e Eva não estavam apenas perdendo um lugar geográfico, mas sendo separados da glória do Criador. No entanto, mesmo na disciplina, havia misericórdia. Deus providenciou vestes, símbolo de proteção e cobertura, uma antecipação do que faria por toda a humanidade por meio da cruz. Essa cobertura é profética, pois aponta diretamente para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desde então, cada altar, cada cordeiro, cada gota de sangue derramada no Antigo Testamento era um sussurro do céu dizendo: Eu enviarei meu filho. A profecia, portanto, não é uma tentativa de prever eventos apenas, mas de anunciar a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade, através de uma obra que já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. O acampamento de Israel no deserto, descrito em Números capítulo 2, versículos 3 a 25, traz outra peça fundamental ao quebra-cabeça profético. Deus ordena uma organização detalhada das tribos em torno do tabernáculo. Cada grupo sabia sua posição, seus movimentos e responsabilidades. Tudo girava ao redor da presença divina manifestada no santuário. Esse arranjo não era apenas logístico, era teológico. Deus estava no centro, literalmente. A glória que um dia fora perdida no Éden, agora habitava entre o povo, e o tabernáculo se tornava um ponto de conexão entre o céu e a terra. Essa estrutura aponta profeticamente para a igreja de hoje, chamada a ser organizada, centrada em Cristo e direcionada pelo Espírito. Somos o novo povo peregrino, aguardando a Canaã celestial. Como Israel, não marchamos desordenadamente, mas com um chamado claro e uma missão profética: revelar o caráter de Deus ao mundo. A missão profética da igreja não nasce de improvisos, mas da ordem divina que estabelece Deus como centro absoluto da existência, adoração e missão. Por fim, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, nos conduz às raízes da rebelião cósmica. Lúcifer, movido por orgulho, desejou subir acima das estrelas de Deus, assentar-se no monte da congregação e ser semelhante ao Altíssimo. Esse desejo revela o coração da rebelião, a tentativa de remover Deus do centro e colocar o eu no trono. Toda idolatria, toda desobediência, todo pecado ecoa essa mesma essência. O contraste entre Lúcifer e Cristo é gritante. Enquanto um quis se exaltar, o outro se humilhou até a morte, e morte de cruz. O plano profético de Deus é o de reverter esse caos, restaurar um povo que, ao invés de buscar glória própria, viva para refletir a glória do Pai. Por isso, a profecia não aponta apenas para eventos futuros, mas para a restauração de um caráter que glorifica a Deus em tudo. Somos chamados a viver profeticamente, não apenas pregando, mas sendo o reflexo visível do amor, da justiça e da humildade do Cristo ressurreto. É por meio desse povo restaurado que Deus responderá de forma definitiva à antiga rebelião, revelando ao universo quem Ele realmente é. Você está pronto para dizer: eis-me aqui?